Sexto ano, vamos lá para a nossa terceira aula sobre a Grécia, a cultura e a sociedade. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a religião dos gregos, sobre as divindades, a mitologia grega. E agora, continuando na cultura, nós vamos abordar um pouco sobre o teatro, que é uma prática cultural muito importante nos nossos dias, né, muito praticada nos dias de hoje, que sofreu, claro, algumas evoluções, algumas modificações, mas que nasceu na Grécia Antiga. Então, as peças teatrais que nós conhecemos hoje nasceu lá na Grécia Antiga e nós vamos conhecer agora como que surgiu essa prática cultural tão importante para os nossos dias. Então, vamos lá falar sobre o teatro. Bem, como eu acabei de dizer, surgiu lá na Grécia Antiga e quando o teatro nasce, ele nasce numa festa dedicado ao deus Dionísio. O Dionísio era o deus das festas, dos vinhos, do vinho, enfim. Então tudo que estava relacionado à bebida, à festa, era ligado ao deus Dionísio. E vai ser em festas em homenagem ao deus Dionísio que o teatro vai aparecer. E aí um detalhe importante sobre o teatro grego é que participavam apenas homens, as mulheres ficavam de fora das peças teatrais. Havia então as encenações, normalmente formado por um coral com 12 atores fantasiados, eram sempre com máscaras, sempre com fantasias. Então, as máscaras era para ajudar a diferenciar os personagens. Então, eles sempre usavam uma máscara, não tinha atores, como nós vemos hoje, com a cara limpa, né? Você consegue identificar o ator. Todos eles usavam máscaras para poder diferenciar os personagens e um ator podia interpretar vários personagens. Bastava ele mudar então a fantasia, mudar a sua máscara, as roupas, e ele então interpretava outros personagens. Então era comum um ator interpretar vários personagens. E nesse caso, como as mulheres não participavam, os homens também interpretavam personagens femininos. Tá certo? Então eles se vestiam, caracterizavam-se de personagens femininos para poder fazer as apresentações. Bem, e aí eles criaram duas modalidades de teatro, de peças teatrais. A primeira é a tragédia. Na tragédia é a luta de um herói contra o seu destino. Vocês lembram da aula passada, quando eu falei sobre a mitologia, sobre a religiosidade dos gregos? Os gregos acreditavam que o destino estava traçado. Então, se tudo está traçado, todos os acontecimentos da vida já está determinado pelo destino, então os gregos acreditavam que era bobagem você tentar ir contra o seu destino. Mas toda a história tem que ter, né, os conflitos, as contradições. Então, quando eles criavam peças teatrais da tragédia, era a luta de um herói, de alguém tentando ir contra o seu destino. E por que tragédia? Porque no final ele nunca conseguia ir contra o seu destino. Então tudo que estava traçado para a vida daquela pessoa, daquele personagem, já estava definido, ele não conseguia mudar. Então, lutar contra o destino sempre vai trazer um final trágico e infeliz. Então o teatro ensinava os gregos que não adiantava ir contra o seu destino. E aí, quando você assistia às peças teatrais de tragédia, reforçava a ideia de que se você tentar ir contra o seu destino, você vai ter problemas. O final sempre vai ser trágico, sempre vai ser infeliz. Então, não adianta lutar contra o seu destino. Uma outra modalidade de peça teatral criada foi a comédia. E aí, na comédia, eles satirizavam personagens das cidades, os estadistas, os intelectuais. É mais ou menos o que os nossos humoristas eles fazem hoje. Então, eles pegam lá uma personalidade política, algum artista conhecido, famoso de televisão, e fazem piadas em cima, imitações, caricaturas sobre pessoas conhecidas, pessoas famosas. Então, claro, nas cidades gregas também haviam as pessoas famosas, pessoas que eram conhecidas por todo mundo por ocuparem um cargo político de destaque, ocupar uma posição de destaque. Então, na comédia, eles faziam piada com essas pessoas famosas, com essas pessoas conhecidas, faziam sátiras com essas pessoas que eram conhecidas na cidade. Aí vocês devem ter já visto em algum lugar essa imagem que caracteriza o teatro. Então, quando nós temos alguma placa indicando que há algum teatro em algum determinado lugar,
nós observamos esta imagem. E aqui nesta imagem nós temos então uma máscara, são duas máscaras, uma com um semblante triste, o outro com um semblante feliz, que representa justamente a tragédia e a comédia grega. Tá certo? Então, quando vocês encontrarem esta imagem, ela faz referência ao teatro e elas então se remetem à tragédia e à comédia que os gregos criaram na antiguidade. Bem, essas peças teatrais, os teatros, eram apresentados em um lugar chamado de anfiteatros. Então, eram espaços com arquibancadas, parece um pouco nossos estádios, só que ele era em semicírculo. Então, imagine um estádio, só que é só metade dele. Eu vou mostrar uma imagem posteriormente, vocês vão ver. E, como eu já disse, era principalmente apresentado nas festas da Grande Dionísicas, que era as festas dedicadas ao deus Dionísio, das festas e do vinho. Então, aqui nós temos uma imagem, uma fotografia moderna de um anfiteatro antigo. Então, vocês vão observar aqui nós temos uma arquibancada, tá certo? E o palco fica aqui nessa parte de baixo. Se nós formos num teatro convencional de hoje, num auditório de hoje, normalmente o local da plateia, do público, fica inclinado de forma que você consegue enxergar o palco lá embaixo. Então, alguns teatros modernos já é assim também. Então, a plateia é como se fosse um cinema, né? A plateia fica de maneira inclinada para poder enxergar melhor o palco lá na frente. E há também aqueles que o palco está numa posição mais elevada do que a plateia. Neste caso aqui, então nós temos uma arquibancada, o público sentava aqui. Havia anfiteatro que cabia até 20 mil pessoas, então era um lugar imenso. E aqui na parte de baixo era onde se fazia as apresentações. Agora, por que escolheram este modelo para fazer os anfiteatros? Por uma razão bastante simples até. Lembrem-se que neste momento não temos tecnologia eletroeletrônica, não tem microfone, não tem ampliador de voz. Então, este modelo aqui de anfiteatro permitia que os atores aqui embaixo, quando falavam, a voz propaga indo sempre para a parte superior, indo sempre para cima. Ou seja, tudo que se fala aqui na parte de baixo, a voz vai subir e chegar até a plateia, até as pessoas que estão aqui assistindo a cena. Então, é sempre importante que o público ficasse mais alto do que os atores, para que pudessem ouvir os atores falar. Então, aqui formava uma acústica em que o som ele sempre propaga tentando fugir para a parte mais alta. Então, antes dele vazar, ele vai passar pelo público e o público vai conseguir ouvir. Se fosse o contrário, se os atores ficassem na parte mais alta e o público na parte mais baixa, quando o ator falasse, o vento levaria a voz embora. Enfim, a plateia não ia conseguir ouvir absolutamente nada que os artistas estão falando. Lembrando que aqui tem o ruído, as pessoas estão falando, tem ainda algum ruído das pessoas que estão aqui assistindo. Então, para que fosse possível ouvir o ator, as falas da peça, era importante que tivesse esta formação aqui, esse modelo de anfiteatro que era o mais eficiente, certo? Então, nós encerramos aqui a nossa terceira aula. Na próxima aula, nós ainda continuaremos nessa unidade falando de outros elementos da cultura grega.